Reta final do concurso do IFRJ. Eu, Manuel Carlos, responsável aqui pelo Focado no Edital, venho apresentar para vocês o nosso curso de revisão final, focado em muitas questões para o cargo assistente em administração. Vai ser uma revisão final aí, em cima de muitas questões, com 8 professores, português com o professor Rian, direito administrativo com o professor Igor Dalto, legislação específica, o ECA, o LDB, BULI, com a professora Ana Vital, regimento geral do IFRJ e redação oficial, as comunicações oficiais, com a professora Roberta Santos, matemática e raciocínio lógico, com o professor Júlio César, informática, com o professor Leonardo Vasconcelos, direito constitucional, com o professor Tiago Lopes e administração geral, com o professor Igor Loureiro. Todas essas matérias do cargo assistente de administração, todas as matérias aí, vamos trabalhar em cima de muitas questões. Serão 2 horas líquidas para cada professor, no mínimo 2 horas para cada professor. Então, um curso intensivão aí de 16 horas, no mínimo, focado em muitas questões, uma grande revisão final para essa reta final aí do concurso do IFRJ. Hoje, no momento agora aqui desta gravação, dessa apresentação, hoje é 16 de fevereiro, o curso vai ser lançado no dia 23 de fevereiro, o curso está em gravação, então não deu para trazer para essa apresentação trechos das aulas de todos os professores, mas alguns estão aí para que vocês possam assistir agora e conhecer como vai ser o nosso curso. Espero que gostem e com certeza vão gostar. Olá, eu sou a professora Roberta Santos e estamos aqui para o nosso curso de reta final para o concurso IFRJ 2022. Eu fiquei responsável pelas disciplinas de Regimento Geral do IFRJ e Redação Oficial. Para o curso de Regimento Geral do IFRJ, eu selecionei 10 questões. De todo o regimento, há aquilo que é importante, há o que é mais importante e há aquilo que é extremamente importante. Dentro do que é extremamente importante, eu selecionei 10 questões para discutirmos a fundo, para que você saiba mais sobre esses assuntos que são indispensáveis para a sua prova. Vamos então para a questão número 1, que diz o seguinte: no que diz respeito ao Conselho Superior, assinale a alternativa correta. É muito importante que você saiba bastante sobre o Conselho Superior. O Conselho Superior é um assunto chave dentro do Regimento Geral do IFRJ. Bom, o Conselho Superior tem caráter meramente consultivo? É um órgão de apoio ao processo decisório dos conselhos acadêmicos e da reitoria do IFRJ? Aprova os regimentos internos da reitoria, dos campi, dos conselhos normativos e consultivos e de outros órgãos colegiados? Organiza, assiste, coordena, fomenta e articula a ação política e administrativa da reitoria? Pode criar novos órgãos de assessoramento, mas não tem competência para modificar ou extinguir os já existentes? E aí, o que sabemos sobre o Conselho Superior? Vamos novamente. Será que o Conselho Superior tem caráter meramente consultivo? Não, sabemos que não. Além desse caráter consultivo, ou seja, o Conselho Superior pode ser consultado para emitir pareceres, emitir suas opiniões, ele também tem caráter deliberativo, ele também decide. Então, ele não tem caráter meramente consultivo, ele tem caráter consultivo e deliberativo. É o que diz o artigo 6º. O artigo 6º do Regimento Geral do IFRJ disciplina que o Conselho Superior do IFRJ, de caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo do Instituto Federal do Rio de Janeiro, tendo sua composição, sua competência e atribuições dispostas no Estatuto do IFRJ e demais legislações pertinentes. Então, a letra A está incorreta. Vamos riscá-la, né? Vamos riscar essa letra A, porque o Conselho Superior não tem caráter meramente consultivo. Essa sai. Letra B. É um órgão de apoio ao processo decisório dos conselhos acadêmicos e da reitoria do IFRJ? Conselho Superior, órgão de apoio? Não, né? Não. Aliás, é o contrário aqui. Os conselhos acadêmicos é que são órgãos de apoio ao processo decisório do Conselho Superior e da reitoria do IFRJ. Porque vejam, o Conselho Superior é o órgão máximo
não é um órgão de apoio. E isso também está no artigo 6º, né? Que o Conselho Superior é o órgão máximo do IFRJ, e no artigo 14 temos o seguinte: os conselhos acadêmicos de caráter consultivo são órgãos de apoio ao processo decisório do Conselho Superior e da reitoria do IFRJ, no que tange às políticas acadêmicas e questões relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão. Então, exatamente, não é o Conselho Superior que é um órgão de apoio ao processo decisório dos conselhos acadêmicos e da reitoria do IFRJ, mas sim os conselhos acadêmicos é que são órgãos de apoio. Vamos retirar também a letra B. A letra B está incorreta. Nós queremos a alternativa correta, então essa sai também. E não esquecer de uma coisa. Opa, risquei aqui um pouquinho. Não esquecer de uma coisa. Vejam que aqui está sendo dito que o Conselho Superior tem caráter consultivo e deliberativo, como já havíamos falado. Mas vejam que os conselhos acadêmicos têm caráter meramente consultivo. Não confundir uma coisa com outra. Voltemos à letra C. O Conselho Superior aprova os regimentos internos da reitoria, dos campi, dos conselhos normativos e consultivos e de outros órgãos colegiados? Sim, exatamente isso. Isso está disposto no parágrafo único do artigo 1º do Regimento Geral do IFRJ. Parágrafo único. A reitoria, os campi, os conselhos normativos e consultivos, bem como outros colegiados criados para apoiar as atividades administrativas e acadêmicas, terão regimentos internos próprios aprovados pelo Conselho Superior. Respeitadas as disposições da legislação federal aplicável, do Estatuto e deste regimento geral. Então, a letra C está correta. Vamos mudar aqui a cor da canetinha para dar destaque. É a letra C do nosso gabarito. Letra D. O Conselho Superior organiza, assiste, coordena, fomenta e articula a ação política e administrativa da reitoria? Não, né? Quem tem essas atribuições não é o Conselho Superior, mas sim o gabinete da reitoria. O gabinete da reitoria é quem organiza, assiste, coordena, fomenta e articula a ação política e administrativa da reitoria. É o que está previsto no artigo 36. O gabinete da reitoria é um órgão responsável por organizar, assistir, coordenar, fomentar e articular a ação política e administrativa da reitoria. Então, letra D também incorreta. Vamos riscá-la. E vamos partir para a letra E. Vamos saber por que a letra E também está incorreta. Então, o Conselho Superior pode criar novos órgãos de assessoramento, mas não tem competência para modificar ou extinguir os já existentes. Não, né? Não, o Conselho Superior pode criar, sim, novos órgãos de assessoramento, isso está correto, mas tem competência também para modificar ou extinguir os já existentes. Isso está no parágrafo 1º do artigo 3º. Veja que poderão ser criados novos órgãos de assessoramento, modificados ou extintos os já existentes por decisão do Conselho Superior. Então, sim, o Conselho Superior tem essa competência, não apenas para criar novos órgãos de assessoramento, mas também para modificar ou extinguir os já existentes. Então, por isso que a letra E também está incorreta. Vamos riscá-la também, né? Vamos tirá-la daqui. E realmente o nosso gabarito é a letra C de casa, e eu espero que agora você saiba bem mais sobre o Conselho Superior. Repito, é um assunto muito importante para a sua prova, não deixe de ler tudo o que puder a respeito do Conselho Superior. Vamos lá, pessoal. A partir de agora, vamos estudar a parte das estruturas lógicas. Júlio, no tema estruturas lógicas, o que eu devo estudar? Eu digo o seguinte, tudo aquilo que tem a ver com a lógica proposicional. Eu tenho que estudar tabela verdade, eu tenho que estudar os conectivos lógicos, negação,
equivalência, implicação lógica, tudo aquilo em que eu consigo trabalhar, né, a lógica proposicional, que é justamente a lógica através dos seus símbolos lógicos, tá bom? Lembrando que no estudo da lógica existem 5 conectivos. Eu sempre falo para os meus alunos, se o raciocínio lógico fosse um corpo humano, os conectivos seriam um coração, tá, pessoal? Então é importantíssimo que vocês conheçam os conectivos lógicos. Vou iniciar com um breve resumo e, claro, vou fazer uma explanação teórica antes de resolver as questões. Eu tenho a conjunção, que é representada pelo E. Aí eu peço que vocês anotem, tá? É como se eu estivesse ditando. Eu tenho a conjunção, que é representada pelo E. É o primeiro conectivo lógico que a gente vai estudar. Eu tenho a disjunção, que é representada pelo OU. Essa disjunção eu também chamo de disjunção inclusiva, tá? São sinônimos. Disjunção e disjunção inclusiva é a mesma coisa. Eu tenho agora o terceiro conectivo, que é a disjunção exclusiva, representada pelo ou. Eu vou mostrar ali exemplo para vocês, tá bom? Eu tenho a condicional, que é o quarto conectivo, que é representada pela estrutura se então, e eu tenho a bicondicional, representada pela estrutura se e somente se, tá bom? Essas estruturas que eu mencionei, E para a conjunção, ou para a disjunção, ou para a disjunção exclusiva, se então para condicional e se e somente se para bicondicional, são as estruturas usuais, tá bom? Porque cada um dos conectivos lógicos apresenta sinônimos, estruturas sinônimas. Por exemplo, se o E é a conjunção, o mais é um sinônimo da conjunção. Quando eu falo assim, João estuda e Maria trabalha, é a mesma coisa, ou seja, equivale a João estuda mais Maria trabalha. O E sempre equivale ao mais e por aí vai. Ao longo da aula a gente tenta trazer essas nuances para vocês, tá bom? Aí o que eu falei aqui, pessoal, olha só. São 5 conectivos. Eu vou aproveitar aqui as opções, porque aqui já tem 4. Ó. Eu tenho o condicional, eu tenho o bicondicional, eu tenho a disjunção, que quando aparece assim, é a disjunção inclusiva, tá bom? Vou aproveitar aqui, ó. Eu tenho a conjunção e vou colocar aqui como letra E, embora não exista, o conectivo que está faltando, que é a disjunção exclusiva, tá bom? Só para a gente poder aproveitar esse espacinho aqui para explanar a parte teórica, tá legal? Beleza. Tem aqui a disjunção exclusiva. Conforme mencionei, vou na ordem, tá? A conjunção, usualmente, é representada pela palavrinha, pela letra E. A disjunção, que também é chamada de disjunção inclusiva, usualmente, ou. A disjunção exclusiva, estrutura ou uma coisa, ou outra coisa, tá bom? A condicional, a estrutura é o se então, se alguma coisa, então outra. Vou dar exemplos, tá bom? E a bicondicional é a estrutura se e somente se. Se e somente se. Como assim, pessoal? Eu posso falar alguma coisa se e somente se outra, tá bom? Então, aqui nós temos as estruturas usuais, tá beleza? Show! Deixa aqui bem caprichado para vocês essa parte teórica. Vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho. Tá importantíssimo entender esses conectivos. Júlio, qual a função dos conectivos? É ligar duas ou mais proposições. Eles vão conectar, vão ligar, tá? Aí vamos aos exemplos, eu quero que vocês anotem. Vamos imaginar assim, ó. João estuda e Maria trabalha. Quando eu falo João estuda, eu tenho uma proposição. Quando eu falo Maria trabalha, eu tenho uma outra proposição. E esse E, João estuda e Maria trabalha, ele está conectando essas duas estruturas, essas duas proposições. Então, esse E representa o meu conectivo lógico, que no caso é a conjunção, tá bom? Beleza, aí vou colocar aqui para vocês, tá? Esse aqui eu coloco. Os outros a gente vai ditar para vocês entenderem, ó. João estuda, Maria trabalha. Conforme eu mencionei, eu tenho aqui duas proposições. João estuda é uma proposição que eu posso representar pela letra P. Maria trabalha é outra proposição que eu posso representar pela letra Q. Se eu puser aqui o E, pessoal, ele está ligando essas duas estruturas, ele está conectando essas duas proposições. Então, esse E aqui é o meu conector, é o meu conectivo lógico. E, no caso, é o conectivo da conjunção.
A gente acabou de ver aqui na letra D, ó, conjunção é o E. Aí vamos olhar para a questão agora. Na proposição, André é analista de sistema. É uma proposição que eu posso chamar de P. E, esse aqui é o meu conectivo. Raul é engenheiro, é outra proposição, eu posso chamar de quê? O conectivo lógico utilizado denomina-se, pessoal, é só o nome, é a conjunção, né? A gente acabou de estudar. Então, o gabarito aqui é a letra D. O conectivo lógico é a conjunção, aqui representada pelo E, tá bom? Simples assim. Foi, pessoal? Então, essa ideia de P e Q é uma forma de representar as proposições através de símbolos, tá bom? É bem parecido com a matemática. Quando eu leio lá um enunciado de matemática que fala assim, olha, a soma entre dois números é igual a 8, por exemplo. Como é que eu faço a representação dos números que eu não sei quem são? Eu posso ser 5 mais 3, 6 mais 2, 7 mais 1, 8 mais 0 e por aí vai. Não é isso, pessoal? Como é que eu represento esses números? Como é que eu faria lá na matemática? Eu ia fazer que x mais y é igual a 8. Então, aqui no raciocínio lógico é a mesma coisa. Se eu tenho proposições, eu posso representá-las através de símbolo. No caso dos caracteres aqui, P e Q. Também pode aparecer o A e B, tá? Ah, Júlia, eu posso botar x e y? Pode, mas não é comum. No raciocínio lógico, comumente, P e Q. Tá? Quando tem duas proposições. Se tivesse 3, Júlio, R. Se tivesse 4, S. Eu vou seguindo, tá? P, Q, R, S, T e por aí vai. Ah, Júlio, mas essas letras são maiúsculas? Podem ser maiúsculas ou minúsculas. Pode aparecer A, B e C? Pode. Tanto letras maiúsculas como letras minúsculas. Tudo bem? Beleza. Aí vamos lá. Eu podia ter aqui, por exemplo, ó, João estuda ou Maria trabalha, seria a disjunção. Eu podia ter, só para vocês entenderem, né? Ou João estuda ou Maria trabalha, que seria a disjunção exclusiva. Eu podia ter, ó, se João estuda, então Maria trabalha, que seria a condicional. Então, repare que eu posso pegar, né, os conectivos e encaixar. Eu posso falar que João estuda se e somente se Maria trabalha, que seria a bicondicional, tá bom? Mas eu vou manter aqui o exemplo da conjunção. Tudo bem até aí, pessoal? Então, aqui apenas a gente aprendeu os conectivos. Daqui a pouquinho vamos falar sobre os valores lógicos desses conectivos. Tudo bem? Então, anota aí, conjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional, e, ou, se, então, se e somente se, usualmente representando cada um desses conectivos. Beleza? Show de bola, vamos prosseguir. Fala, concurseiro focado, beleza? Eu sou o professor Rian, professor de língua portuguesa do Focado no Edital. Você vai concorrer a uma vaga da IFRJ? Então, Banca Selecom, você tem que conhecer o projeto Reta Final do Focado no Edital. Eu e vários professores vamos corrigir várias questões de provas da Selecom. Quer um aperitivo? Dá uma olhadinha nessa questão que trata sobre valor semântico de conectivos. Dá uma olhadinha na questão. West, que escreveu um contundente artigo de opinião para o Washington Post, afirma que a noção de crimes do Ocidente se tornou tão central na cultura americana que ficou difícil reconhecer as coisas boas que o Ocidente proporcionou, notadamente os clássicos, que são clássicos justamente porque permitem uma conversação universal, abarcando pensadores de diferentes eras e povos. Vejam só o enunciado. No segundo parágrafo, o trecho, que ficou difícil reconhecer as coisas boas que o Ocidente proporcionou, assume o valor de... Ué, Rian, se o trecho já estava no enunciado, por que você botou a parte em que ele está no texto? Porque é fundamental que você volte ao texto para você relacionar as orações. O que acontece? Nessa questão, tem uma situação bem específica de valor semântico de conectivo, que é o seguinte, preste atenção. Olha só o enunciado. West escreveu um contundente artigo de opinião para o Washington Post, afirma que a noção de crimes do Ocidente se tornou tão central na cultura americana que... E aí vem a oração, que ficou difícil reconhecer as coisas boas que o Ocidente proporcionou. O que acontece? Um fato gerou o outro. Um fato acarreta no outro. Eu estou explicitamente vendo uma relação de causa e consequência. A oração introduzida pelo conectivo que apresenta um valor semântico de consequência. E a gente pode ratificar isso pela presença desse termo aqui, ó, o tão. Por quê?
Quando eu tiver um conectivo que de valor consecutivo, ou seja, de consequência, obrigatoriamente na oração anterior haverá um termo intensificador. Conhece a história do tesão? Tão, tal, tanto e tamanho. Tamanho, tamanha, tanto ou tanta. Quando aparece um desses conectivos na oração anterior, que precede a oração introduzida pelo quê? A oração introduzida pelo quê? Traz ideia de consequência. Gostou da dica? Então, durante esse curso de correção de questões da Selecom, nós vamos dar dicas direcionando para as características da banca. Então, tá preparado? Vamos estudar!